Agradeço ele, agradeço também lá o pastor Toninho por liberar você, amém? Em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Amém. Deus é fiel. Queridos, vamos abrir a palavra de Deus juntamente comigo. Livro dos Salmos 127. Enquanto os irmãos abrem, quero deixar aqui as minhas considerações. Agradeço a Deus por esta rica oportunidade de estar com os irmãos. Confesso que eu estava com saudade de estar aqui. Glória a Deus que Deus tocou no coração do pastor para me convidar, né, meus irmãos? Nós temos um carinho muito especial, pastor Valdeci, pela sua esposa, pela igreja, pelos irmãos. E é sempre bom estar adorando a Deus juntamente com os irmãos. Trago aqui a paz, o abraço e a saudação do nosso pastor, do nosso superintendente, do nosso presidente estadual, o pastor Toninho, que me liberou para estar com os irmãos e falou: manda o meu abraço para a Quadrangular do Costa Rica. Então, sintam-se abraçados pelo nosso pastor. E também a todos os irmãos que nos acompanham de forma online em suas casas, fica firme aí, meu irmão. Faça esse momento dentro da sua casa ou aonde o irmão está conectado, irmão ou irmã, o altar de Deus, porque Deus tem uma palavra poderosa presencialmente, mas Deus também tem uma palavra de vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Salmo de número 127, vou convidar a igreja a se colocar de pé, para nós lermos a palavra de Deus, versículos 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por esta noite, pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de te louvar, de te adorar, de te engrandecer, de sentir a tua presença, de entrar no Santo dos Santos. Obrigado por tal privilégio. Agora estamos diante da tua palavra, é viva, poderosa e eficaz. Por isso, meu Pai, te pedimos, fale conosco, segundo o propósito que o Senhor tem aos nossos corações. Assim oramos, no santo nome de Jesus. E todos que creem digam amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus, queridos. Pois bem, amados, nós aqui no trecho que nós lemos, nós estamos diante de dois salmos, tanto o 127 quanto o 128, onde o salmista nos direciona uma palavra sobre família, sobre pais, sobre filhos, sobre as bênçãos de Deus dentro do lar, dentro do seio e do convívio familiar. E hoje, o Espírito Santo nos tocou a trazer uma palavra direcionada aos pais e aos filhos. Notem que, onde nós lemos no Salmo 127, versículo 3, diz que eis que os filhos são herança do Senhor. Olha só, queridos, o texto está nos dizendo que os filhos são herança do Senhor. E o que é uma herança? É algo que é deixado para seguir adiante. Quando nós falamos de herança, nós logo pensamos no monetário, no financeiro, naquilo que um pai ou uma mãe constrói na sua trajetória, e ao partir para a eternidade esse filho herda.
Mas herança é muito mais do que isso. Herança pode também se entender como legado, como caráter, como ensinamentos. E aqui a palavra está falando que os filhos são herança do Senhor. É o próprio Deus que entrega a um pai, a uma mãe, a um casal, a uma família, um filho. Um filho vem da parte de Deus. E o texto continua a dizer: e o fruto do ventre, o seu galardão. Então a primeira palavra que nós temos que guardar nesta noite é que os filhos, e eu quero que os irmãos, meus irmãos, é muito bom nós estarmos na igreja, é muito bom nós ouvirmos palavras espirituais, coisas dos céus, nós nos derramarmos diante do Senhor, mas Deus nos chama nesta noite a prestarmos atenção, de forma racional, entendermos a palavra de Deus. A primeira palavra que Deus nos traz é que os nossos filhos são herança do Senhor. E o versículo seguinte fala: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Flechas. A palavra vem dizer que os filhos são herança e que os filhos são como flechas. A flecha era uma das principais armas na antiguidade. Todo o guerreiro que se prezava e que se preparava e que se alistava ao exército, ele era treinado nas espadas, ele era treinado como usar os escudos, mas principalmente ele era treinado a como usar o seu arco e a sua flecha, porque a flecha era uma ferramenta importante, porque não precisava estar presencialmente na luta, na guerra, na peleja contra o inimigo. De longe, o arqueiro que sabia manusear bem o seu arco, ele poderia sim pegar a sua flecha, apontar com o seu arco e acertar de longe o seu inimigo sem se expor. Por isso que a flecha era tão importante. Os guerreiros usavam vários tipos de flechas. E a flecha ela tinha que ter uma ponta bem pontiaguda para penetrar e derrubar o inimigo. Tinham flechas, pastor, que eram lançadas com fogo nas pontas. Quem já viu aqueles filmes medievais que os guerreiros colocavam fogos na ponta das flechas e lançavam as suas flechas? Muitos filmes de época têm essa cena. Ou se não, usava-se veneno, colocava-se o veneno na ponta da flecha e lançava aquela flecha para quê? Para matar o inimigo. Por mais que a flecha não acertasse um órgão mortal no seu inimigo, o veneno iria entrar no seu organismo e matá-lo. Notem a importância da flecha para o guerreiro. Notem a importância da flecha para o valente. E quando o salmista está relatando, meus irmãos, os filhos são como flechas nas mãos do valente. Isso demonstra que, olha, pai, mãe, casal, família, quando Deus te entregou um filho, Deus entregou uma herança do céu. E Deus estava falando: agora eu te entrego essa herança, e agora é como uma flecha na sua mão. Cabe você manusear bem o arco. E olha, meus irmãos, aqui está o arco de Deus, a palavra de Deus. Cabe a você, pai, cabe a você, mãe, manusear bem esse arco que é a palavra de Deus, encaixar esta flecha no arco e lançar esta flecha, para que esta flecha vá muito mais longe que você foi até hoje. Porque essa é a vontade de Deus para nós. Que os nossos pais tenham caminhado bem, que nós venhamos caminhar bem, mas que os nossos filhos vá adiante. Por quê? Porque são flechas.
e flechas são para ser lançadas. Oxalá nesta noite, que nós possamos na sabedoria dos céus, lançar os nossos filhos como flechas, flechas que estejam pegando fogo, mas não um fogo terreno, e sim o fogo do Espírito, o fogo da palavra de Deus, o fogo dos céus, como brasas tiradas do altar do Senhor. Que assim sejam os nossos filhos, para serem flechas e serem lançados adiante. E daí, queridos, o Espírito me trouxe uma meditação sobre 2 casais que tiveram seus filhos em circunstâncias totalmente contrárias. Abram comigo a palavra de Deus em Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo de número 2. Aqui fala sobre o nascimento do libertador Moisés. Êxodo capítulo 2 começa assim: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Agora preste atenção o contexto dessa família. Os filhos de Israel eram escravos há 350 anos. 350 anos que se levantou um faraó que não conheceu José e que começou a escravizar os hebreus no Egito. E de repente agora um faraó, o faraó da época, percebeu que os hebreus aumentavam e que eles eram fortes. E esse faraó temeu muito, falou: esses hebreus podem tomar o nosso lugar, eles são muito fortes. Então aquele faraó teve a brilhante ideia, uma ideia que vem de longe, de muito longe, veio dos quintos dos infernos. Eu vou matar todos os hebreus que nascerem do sexo masculino, vou matar todos os meninos. E ele fez ali um decreto, onde as parteiras, quando fizessem o parto das hebreias, quando visse que a criança era um menino, deveria matá-lo, deveria lançá-lo no rio Nilo. Então vamos lá, meus irmãos, havia agora um decreto, e no meio desse decreto, a Bíblia fala que uma família da tribo de Levi, Anrão e sua esposa Joquebede, receberam uma herança de Deus. Joquebede ficou grávida pela 3ª vez, já tinha tido Miriam e Arão, e agora está o quê? Uma criança no seu ventre. Aquela criança veio no meio de um decreto que a condenava à morte. Então vamos lá, meus irmãos, havia um decreto, Joquebede ficou grávida, então Moisés nasceu o quê? Sendo um problema. A vinda de Moisés era um problema. Mas aí vai, meus irmãos, a ótica humana e a ótica de Deus. Na ótica humana, Moisés era um problema para sua casa, para sua família, ia expor a sua família, ia expor os seus pais, ia trazer os soldados, ia trazer sofrimento, ia trazer morte. A ótica humana. A ótica de Deus: estou enviando o libertador, estou enviando aquele que vai tirar o meu povo do Egito, estou enviando a solução. Na ótica humana estava vindo um problema, na ótica de Deus está vindo a solução. Muitas vezes uma gravidez que o pai, a mãe não desejava, a situação está difícil, está contrária, meu Deus, está surgindo um problema. Não é um problema na sua vida, não, é a solução de Deus, é Deus te dando uma flecha, para que você, na sabedoria do céu, possa lançar essa flecha, e esta flecha fazer a diferença na nossa sociedade, em nome de Jesus.
Aleluia. Se vai aplaudir, vamos aplaudir forte. Glória a Deus. O texto vem dizer, meus amados, versículo 2: e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era o quê? Formoso. Pais, vai uma palavra de Deus ao seu coração. Olhe formosura aos seus filhos. Veja a formosura dos céus nos seus filhos. Quantos aqui tem criança pequena, criança de colo? Tem alguns irmãos, glória a Deus, o casal, os irmãos lá no fundo. Quem tem filho até 10 anos? Glória a Deus também, já aumentou mais aí, já tem as crianças maiores na igreja. Quem tem filho até 20 anos aqui? Adolescente, jovem, maravilha, hein? Já passaram bastante raiva, né? Quem tem filho adulto aqui, já aos 30 anos? Mas não importa, continua. O irmão já tem filho de 30 anos? 22? Ah, maravilha, dos 20 aos 30, né? Mas olha, o texto fala que aquela mulher, Joquebede, quando ela teve Moisés, ela viu em Moisés formosura. Ela viu que o garoto era formoso, que tinha algo especial nele, que tinha promessa de Deus na vida dele. E o que Joquebede fez? Que ele era formoso e escondeu-o por 3 meses. Aqui vai uma palavra de Deus ao seu coração: esconda os seus filhos. Mas como assim? O que é esconder os meus filhos? É blindar os meus filhos para que eles não passem dificuldade, não mostrar a realidade das coisas? Não, não é isso. Blindar os filhos é os pais orar pelos seus filhos. Os pais chamar, falar: senta aqui meu filho, eu vou te ensinar a palavra de Deus. Ouça o conselho do seu pai, jejue pelos seus filhos. O que a Bíblia fala de Jó? Pegue Jó, capítulo 1, versículo 5. A Bíblia fala que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. As filhas de Jó eram as mais belas da terra. E o texto fala que os filhos de Jó, o texto não está dizendo que os filhos de Jó eram santos, que os filhos de Jó buscavam ao Senhor, que os filhos de Jó serviam da forma certa, mas o texto fala que os filhos de Jó gostavam de banquetes, se reuniam para banquetear. E Jó, então, vendo ali a festa e a alegria dos seus filhos, ele pensava: vai que um filho meu saiu da reta, vai que um filho meu fez o que não agrada ao Senhor. E o texto diz que Jó se levantava e adorava ao Senhor, e sacrificava ao Senhor, e pedia ao Senhor que tivesse misericórdia dos seus filhos. O que Jó estava fazendo? Jó estava escondendo seus filhos em Deus. Então vai a missão a nós, meus queridos. Eu tenho uma criança de 2 anos que estava ali, foi para a escolinha agora. Cabe a nós esconder os nossos, está lá no fundo, ó, esconder os nossos filhos em Deus, através da oração, através do jejum, através do ensino da palavra de Deus. Nós temos a capacidade de esconder os nossos filhos em Deus. Mas hoje está difícil, não é? Mas hoje tem ideologia de gênero. Mas hoje os professores estão da pá virada. Mas hoje o governo tem um caráter duvidoso. Mas não importa, naquela época era do mesmo jeito, meus irmãos.
e nasceram tochas que foram cheios e cheias da presença de Deus. Por quê? Porque teve um pai, uma mãe que escondeu em Deus. Pode o nome do pai não aparecer nas escrituras, pode o nome do pai e da mãe não ser famoso, pode o nome do pai e da mãe ser anônimo, mas todo grande homem, toda grande mulher teve um pai, uma mãe que orou, que clamou, que escondeu o seu filho em Deus. Joquebede tinha um decreto: o menino tem que morrer. Ela falou: não, meu filho não. Esse daqui é formoso, esse tem promessa, esse eu vou esconder em Deus. E quando não tinha mais o que ela fazer, quando não estava mais diante da sua circunstância, o menino ia ser descoberto. Aí vem a segunda parte de sermos crentes: confiar no Senhor. Tem coisa, pai e mãe, que não está nas suas mãos, na sua circunstância. Confie em Deus. Deus é quem guarda, Deus é quem protege, Deus é quem abre portas, Deus é quem corrige. Confia em Deus, faça a sua parte como pai, como mãe, confia no Senhor. Esconda o seu filho e a sua filha, não importa se o seu filho tem 30 anos de idade, 40, está fazendo besteira, ore pelo seu filho, chame, puxa a orelha dele e confia que Deus está agindo. Aleluia. Ela escondeu o seu filho em Deus. O que o texto fala? O texto fala que depois de desmamar, porque a própria Deus agiu ali, e a própria mãe de Moisés cuidou de Moisés até ele ter aproximadamente de 7 a 10 anos. Depois a filha de Faraó levou Moisés para o palácio. Foi criado como um egípcio, mas a semente da fé a mãe já tinha plantado no coração daquela criança. Depois de 40 anos se cumpriu a promessa? Não, ele foi para o deserto. Depois de 80 anos Deus falou: agora você está pronto, agora você está humilde, agora você está pastor de ovelhas, está pronto para fazer a grande obra. Volta para o Egito e liberta o meu povo. Mas Moisés só tem a história que tem porque ele teve uma Joquebede, porque ele teve uma mãe que olhou, que viu formosura, uma mãe que com certeza profetizava na vida do seu filho. Queridos, a palavra de Deus lá em Provérbios, capítulo 18, fala que o poder da vida e da morte está na língua. Nesse órgão aqui pequenininho, mas que tenha o poder de inflamar muitas situações. O poder da vida e da morte, irmãos, isso é sério e é verdadeiro. Então comece a profetizar na vida dos seus filhos. Em vez de no momento de raiva falar: sua peste, você foi um acidente, só atrapalha, não vai para frente, não vai dar certo, meus pais não deram certo, eu não dei certo, você também não vai dar certo. Não, comece a abrir a boca e falar: é uma bênção, é de Deus, já vingou, é escolhido dos céus. Meu filho, tudo que a vida tem de bom é para você sim. Eu posso não ter desfrutado muita coisa, mas é para você sim, meu filho. Meu filho, a faculdade, a universidade é para você sim. Um cargo bom numa grande empresa é para você sim. Uma família abençoada, uma esposa abençoada, filhos abençoados é para você, meu filho. Deus tem para você.
Deus tem para você o Espírito Santo de Deus. Deus tem para a sua vida promessas. Comece a profetizar, comece a ver formosura, comece a afiar esta flecha, comece a embutir o arco nesta flecha. Meu irmão, receba a palavra de Deus. Nós temos que profetizar, usar a nossa boca para potencializar os nossos filhos. Moisés libertou nada mais e nada menos que 3 milhões de hebreus. Méritos de Moisés? Não. Méritos de Joquebede, méritos de Anrão, méritos dos pais que afiaram aquela flecha e lançaram aquela flecha. Moisés é libertador. Moisés é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E agora então nós vamos para outro casal. O casal mais bendito da terra, porque foram escolhidos por Deus para trazer ao mundo o Salvador. Mas vamos analisar José e Maria, meus irmãos. A Bíblia fala em Gálatas que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. No tempo certo, no tempo exato, Deus olhou para a terra e falou: está preparado, é a hora, vou enviar o meu filho. E o texto fala que Deus enviou o anjo Gabriel, que foi a uma cidadezinha esquecida, chamada Nazaré, na Galileia. Este anjo chegou na casa de uma moça chamada Maria, uma moça que estava noiva de um carpinteiro chamado José, e falou para aquela mulher: agraciada és tu, trarás ao mundo o Salvador da humanidade. Oh, que notícia boa! Oh, que coisa linda! Mas e daí, Jesus veio como solução? Não, Jesus veio como problema. Jesus foi um problema na vida dos seus pais. Maria, como toda moça judia, tinha o sonho de fazer um casamento judeu. Ela já estava desposada de um homem de Deus, um homem temente, trabalhador. Os preparativos estavam todos prontos para o casamento. Mas de repente Deus, o Espírito Santo, coloca dentro dela um ser. A barriga vai começar a crescer, vai gerar escândalo. Tiveram que casar às pressas, tiveram que fazer algo simples. Se casaram. José, como era um homem de Deus, um homem temente, respeitando as leis de Deus: eu vou tomar a minha esposa após o casamento. E José estava esperando um longo período para poder tomar a sua esposa. De repente vem a ordem de Deus: José, não vai tomá-la como esposa só depois que a criança nascer. Já veio causando problemas. Aí de repente o imperador fez lá um decreto: todos têm que subir na sua cidade natal para o quê? Para se licenciar, para ali participar de um censo. Maria então, quase 9 meses na viagem, subindo para ali a Judeia, quando de repente estoura a bolsa, a cidade cheia, todo mundo indo para o censo, não tem lugar para nascer a criança. Teve que nascer numa gruta, teve que nascer numa manjedoura, teve que nascer num lugar inadequado. Quantas dificuldades, quantos problemas aquela criança estava trazendo. De repente os magos do Oriente veem a estrela de Davi, é sinal que o rei havia nascido. Os magos vêm adorar, e os magos então vai até o rei Herodes. Nós vimos a estrela do Salvador, do Senhor.
Herodes enciumado se fez de boba, a estrela do Salvador, vão, adorem, depois venham me avisar. Os magos foram, Deus falou para os magos, não retornem para avisar não, que ele vai armar cilada. Como os magos não retornaram, que o governador fez? Vamos matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Rei, aqui só eu, vamos matar todas as crianças. Jesus veio como um problema. Mas o interessante é que Deus sempre está à frente. Um anjo já teve que avisou José e Maria, olha, peguem a criança e vão para o Egito. E agora aquele casal teve que largar tudo, sair às pressas, se mudar para um país, para uma terra longe, para uma terra que eles iam chegar sem conhecer ninguém, começar do zero. Quando eu estive em Israel, pastor, quando eu fui para o Egito primeiro, para depois ir para Israel, lá no Egito, eu conheci a casa que Jesus morou com Maria e José, lá no bairro Copta, que hoje é um bairro cristão. Tiveram que ir e começar do nada. E viver numa terra distante 7 anos. Jesus era um problema. Meus irmãos, muitas vezes a oportunidade vai vir disfarçada de problema. Muitas vezes a tua bênção virá disfarçado de problema, de dificuldade. Era um problema na ótica humana, mas na ótica de Deus, na ótica do céu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. De Maria nasceu o Salvador, o lírio dos vales, a rosa de Saron, a estrela resplandecente da manhã, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso, o médico dos médicos, o advogado dos advogados, aquele que tem todo o poder e aquele que diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Problema na ótica humana, mas na ótica do céu, a solução para a humanidade. Moisés lá atrás libertou 3 milhões de hebreus, mas Jesus, pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, liberta a todo aquele que crê, a todo aquele que o aceita. Ele tem o poder de escrever o nome no livro da vida, de salvar as almas, de nos dar a vida eterna. Méritos de Jesus? Aí eu tenho que dizer méritos de Jesus. Mas teve Maria e José na história. Aí, queridos, 33 anos, após 3 de ministério, nós vemos Jesus na cruz. E aquela cena da cruz, ela é emblemática. Jesus é crucificado às 9 horas da manhã. A Bíblia relata que o Senhor rendeu o Espírito às 3 horas da tarde, num total de 6 horas na cruz. E momentos antes do Senhor render o Espírito e falar, está consumado, à frente do Senhor estava quem? Maria e o discípulo a quem o Senhor amava, João. E Jesus olhou e viu João naquele local, ao lado de Maria. Jesus nos deixou um grande ensino. Ele entregou a primogenitura dele a João. E ele olhou e falou, mulher, eis aí o teu filho.
João, de agora em diante eu te entrego a minha primogenitura, eis aí a sua mãe. E daquele momento João entendeu, e o texto fala que João recebeu para si a responsabilidade de cuidar de Maria daquele momento em diante. Aí nós falamos aos pais: pais, potencialize os seus filhos. Mas também nós vamos falar aos filhos. Efésios capítulo de número 6. Olha o que diz o texto, Efésios capítulo 6, versículo de número 1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Filhos, quem é filho aqui? Levanta a mão. Quem é filho, dê um glória a Deus. Olha aqui, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com o quê? Com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Olha a promessa de Deus que está desde lá do início, desde a lei de Moisés, desde o Pentateuco. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Era isso que Jesus estava falando para João. João, a partir de agora ela é a sua mãe. A partir de agora honre. A partir de agora cuide. A partir de agora dê ouvidos. A partir de agora ela é responsabilidade sua. Ei, filhos, preste atenção. Nós falamos aqui dos pais potencializá-los, mas ei, filhos, cabe a você ouvir o seu pai e a sua mãe e honrar o seu pai e a sua mãe. Mas e daí? O pai e a mãe não erram? Sim, erra. Todos somos humanos, pai e mãe também erram, mas a Bíblia não está falando, se o seu pai e a sua mãe for bacana, se o seu pai e a sua mãe nunca errar, se o seu pai, mas o meu pai é um cachaceiro, mas a minha mãe é isso, mas não importa, a Bíblia não está falando se for certinho, a Bíblia está falando, honra o teu pai e a tua mãe, honra o teu pai e a tua mãe. O texto bíblico fala de Noé. Noé foi um homem justo, Noé foi um homem que Deus escolheu para da sua descendência acabar com tudo e dar continuidade na raça humana. Depois do dilúvio, a Bíblia relata um vacilo de Noé. Noé plantou uma vinha, colheu ali as uvas e fez um vinho, e bebeu um pouquinho demais, exagerou, ficou bêbado. Noé então começou ali, despir a sua roupa e ficar nu. De repente veio o seu filho Cã e viu o seu pai nu. Qual que era a obrigação de Cã? Era ir diante do seu pai, cobrir o seu pai, levar o seu pai para tomar um banho gelado, não mostrar para ninguém a nudez do seu pai. Mas Cã foi lá chamar o Sem e o Jafé. Ó o pai aqui, ó o pai tá doidão, ó, o pai tá chapado, o pai tá loucão. No dia seguinte, Noé se despertou daquela bebedice. Noé abençoou Sem e Jafé, e Cã Noé amaldiçoou. Sabe da onde que vieram os escravos? Descendência de Cã. Isso é muito sério, filhos. Então não importa o erro dos pais, honre o seu pai e a sua mãe.
filho que me ouve pela live, honra o seu pai e a sua mãe. Ouça, os seus pais querem o melhor para você. Dê ouvidos aos seus pais. Aí o texto continua nos dizendo: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. Pais, pai, mãe, tudo na vida tem uma explicação. Não queira só dar ordem e não explicar, não. A Bíblia fala aos pais também: ei pai, eu estou dando ordem para que vocês sejam honrados, mas ei, não provoquem a ira aos vossos filhos. Mais o que? Mas criai-os na doutrina. Olha o arco, olha o arco. Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Mas pastor Rafael, você veio aqui visitante da igreja para trazer, para nos ensinar a criar os filhos. Eu não, eu estou tirando os ensinos da palavra de Deus, e é dela que eu estou usando de base para criar minha filha. Estou ensinando ninguém não, meus irmãos. Não subestima a experiência de vida de ninguém. Mas nós estamos vivendo dias difíceis. Ideologia de gênero. O certo virou errado. O errado virou certo. Não se pode mais fazer nada na criação dos filhos, porque tudo é errado. Hoje a liberdade está assim assustadora. Tudo pode. Os jovens tendo acesso rápido ao conhecimento, e conhecimento bom e conhecimento ruim. As drogas estão aí falando: venha que eu te quero. A sexualidade está sendo ensinada de forma profana nos bailes funks. Mas meus irmãos, nós estamos aqui porque nós declaramos: não vai alcançar o nosso lar, não vai alcançar os nossos filhos. Os nossos filhos não serão amaldiçoados, não vai afetar o relacionamento dos pais e dos filhos aos pais. Por quê? Porque nós estamos escondidos no abrigo, no esconderijo do Altíssimo, porque nós invocamos o sangue de Jesus na nossa casa, no nosso lar e da nossa família. Não importa se o divórcio está normal, o divórcio não vai alcançar a nossa casa. Nós não vamos ter filhos presidiários, nós não teremos filhos drogados, nós não teremos escórias da sociedade. Mas em nome de Jesus, pais, levante as mãos. Em nome de Jesus, existe um advogado dentro da sua casa, cheio do Espírito Santo. Existe um médico dentro do seu lar. Existe um juiz dentro da sua casa. Existe um presidente da república dentro do seu lar. Existe um comerciante bem sucedido dentro do seu lar. E desse seu filho, dessa sua filha, virão filhos, virão netos, virão bisnetos. Existem pastores, missionários, ministros de louvores dentro da sua casa. Em nome de Jesus, a nossa família vai impactar essa geração, pregando o evangelho e sendo cheia e cheios do Espírito Santo de Deus. Quantos recebem essa palavra? Glorifique, exalte e aplauda ao Senhor.
não importa o que o mundo prega, maior é o que está em nós do que o que habita no mundo. A igreja se coloque de pé. Quero chamar o pastor Valdeci para esse momento da oração, da unção, ministério de louvor também. E com certeza o pastor vai direcionar uma oração, uma consagração especial para os pais e para os filhos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Quem foi abençoado? Palavra abençoada, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria já que pedisse para as crianças, que traga as crianças aqui na frente, já manda elas descerem, amém? Em nome de Jesus. Traga o seu filho aqui na frente no altar.